E se eu te dissesse que o Robin estava em The Batman e você nem sequer notou isso? Pois é, na verdade 2 possíveis Robins apareceram no filme e o Matt Reeves até falou um pouquinho sobre isso, tá? Vem comigo nesse vídeo que eu vou passar pra vocês o que tá confirmado e o que é rumor sobre a teoria dos Robins em The Batman. Hey, Trunks, Peter aqui. O Matt Reeves, ele vem falando bastante em entrevistas sobre o futuro do que a gente chama de Reeversverso, né? Um universo que ele criou pro Batman no cinema. Eu vou falar pra vocês que ele tá revelando muita coisa, ok? Ele já contou que vai ter série da máfia, do Pinguim, uma série do Arkham Asylum, né? Como se fosse um asilo mal assombrado. Ele já falou que tem interesse em usar o Silêncio, né? O vilão Silêncio, né? Como próximo vilão da sequência do Batman. Fiz até um vídeo compilando tudo isso que o Matt Reeves e o Robert Pattinson já falaram sobre o futuro desse universo novo de Batman. Clica aqui depois pra você ver o vídeo, né, e ficar atualizado com o que vem por aí. Inclusive, galera, uma coisa que é quase certo de estar vindo aí pra continuação de The Batman é o Robin. Hã? O quê? Pois é, o Robin. Numa das entrevistas, o Matt Reeves deu só um talvez sobre o Robin. Eu vou até parafrasear ele, ok? Talvez, vamos dizer apenas que talvez, eu não sei. A questão é que tenho muitas ideias sobre o que quero fazer. Não tenho certeza qual será a próxima história. Para mim, qualquer que ela seja, vai ser sobre levar esses personagens, especificamente o Batman, e colocá-los em um tipo de perigo emocional. Então, quando falamos sobre o que você está perguntando, pode haver uma história realmente interessante. Teria que haver desafios emocionais para nos levar até a história do Robin. Já numa outra entrevista, o Matt Reeves confirmou que tem planos pro Robin sim. Ele falou isso. E que acharia, inclusive, uma boa ideia ele com o Batman na continuação. Ou seja, ele fala uma coisa numa entrevista, né? Tipo, talvez numa e confirma na outra. Mas dá pra perceber que ele quer isso, né? Então, assim, no geral, o Matt Reeves tá bem positivo com a ideia de adaptar a parceria do Batman com o Robin. Que, bora ser sincero, não é bem trabalhado no cinema faz tempo. Porra, a última vez que eu vi um Batman e Robin, ele tinha tetinha, né? Não, ou teve depois, não me lembro. Se é que já foi bem trabalhado alguma vez de forma séria, eu acho que os fãs querem ver um Batman e Robin modernizado, bem representados, por uma dupla bacana mesmo, né? Os dois casca grossa. Até por isso estão surgindo muitas teorias sobre os Robins já terem aparecido agora em The Batman. A principal teoria é sobre o filho do prefeito. Ele perdeu o pai. O Bruce fica, inclusive, se identificando nele quando vê o moleque lá, né? Salva o garoto no enterro do prefeito. Para os fãs, tudo isso pode ter inspirado aquele moleque. E olha, o Matt Reeves comentou sobre essa teoria. Ele falou o seguinte, abre aspas, interessante, mas não. Realmente não. De qualquer forma, é uma ideia legal. Não era a intenção, mas na verdade, por que eu diria isso? Porque é uma ideia legal. E se eu fiz isso, então basicamente agora vou ter que te dar crédito. Fecha aspas. Ou seja, a ideia inicial nunca foi pensar no filho do prefeito como um Robin. Ele não criou aquele filho do prefeito para ser um Robin. Eu já falei isso aqui no vídeo que eu explico o porquê que o Batman não ri, ok? No filme, o filho do prefeito é um elemento narrativo, digamos assim. Ele tá ali pro Bruce, digamos, se identificar com aquele moleque, com o sofrimento dele, né? Com o lance de ter perdido os pais. É uma forma de mostrar pro público essa identificação, né? Que o moleque perdeu os pais, o Batman também, o Bruce também, né? Os dois têm traumas, que ele se identifica com o trauma do garoto, que ele tem empatia pelo garoto. E isso, ao mesmo tempo, gera empatia da gente pelo Bruce. Caramba, olha isso que o Bruce tá sofrendo. São elementos singelos que acabam passando pra gente todo esse trauma do Batman. Então é uma forma de fazer você simpatizar com o protagonista do filme, entender os sentimentos dele. Foi uma sacada bacana. É por isso que esses caras são casca grossa pra caramba. Digo, o Matt Reeves, esses diretores casca grossa, né? Porque eles passam pra gente todas essas nuances. A intenção nunca foi de que aquele garoto fosse um Robin. Mas o Matt Reeves, quando ouviu a teoria na entrevista, gostou dela. E até pensou que dá pra usar sim. Seria tipo aquela teoria dos fãs que o garotinho com um capacete do Homem de Ferro em Homem de Ferro 2 era o Peter Parker. A teoria ficou tão popular que o Kevin Feige resolveu transformá-la em realidade. Presta atenção. Agora aquele garoto lá era o Peter Parker. É canônico isso. Então o filho do prefeito é uma possibilidade. Mas sei lá, né? Ao menos eu não gosto muito dessa ideia, ok? Ele ainda tem o resto da família. No máximo dá pra imaginar ele sendo o Tim Drake, que é um Robin que se desenvolve bastante sem o Batman, né? Que no início tinha paz, tinha casa e tudo mais. Mas eu, pelo menos, acho muito melhor adaptar, por exemplo, o Jason Todd ou o Dick Grayson, né? Que eles eram realmente órfãos pobres que foram adotados como filhos do Bruce Wayne. Eu quero ver mais isso como realmente uma relação de pai e filho, como é nos quadrinhos. O curioso é que tem o Robin no filme. Tem um ator que interpreta o Robin lá. Eu vou explicar melhor pra vocês não ficarem confusos, presta atenção. Eu não sei se é coincidência ou se os caras da Warner gostaram do ator. Mas o ator J. Lee Courtney, que faz o Robin Tim Drake na série Titãs, tá em The Batman. Ele interpretou aquele garoto que tava lá fazendo a iniciação da gangue no início do filme, sabe, com o rosto meio pintado. Como a cara de todos da gangue tava completamente pintada e a dele só metade pintada,
ficou subentendido que ele ainda era um prospect. Ainda não estava dentro da gangue 100%. Ainda ia ter que se iniciar lá. E naquele contexto ali da cena, dá a entender que o feito de iniciação dele seria descer o cacete no senhorzinho asiático. Ele teria que bater naquele senhor para ser aceito. Era uma gangue que espancava as pessoas sem nenhum motivo, né? Mas claramente esse garoto não queria espancar o senhorzinho. Ele não queria estar ali, ele tava hesitando, né? Com medo. Então a mensagem que eu tirei disso foi: aquele garoto não era mal, né? Ele não era um FDP como os outros lá. Ele era um garoto que pode ter um irmão lá dentro da gangue. Que nasceu, tipo, de repente, num bairro pobre, que se envolveu com as amizades erradas, aí o irmão foi e trouxe pra ele, sei lá. Enfim, a ideia era mostrar que ele não era mal. Essa era a ideia. Era uma vítima do contexto social dele, sacaram? Isso tá no filme. E, curiosamente, seria uma origem parecida com a origem do Jason Todd. Nessa origem do Jason, ele até espanca o parceiro de roubo dele quando esse parceiro atira numa mulher inocente. Pra terem noção, o Bruce chegou a conhecer o Jason Todd roubando pneu do Batmóvel. Essa cena ficaria ótima, inclusive, no próximo filme. Já pensou isso? Imagina o Batman do Pattinson pegando no flagra o moleque roubando pneu do Mustangão V10 dele. Porra, maneiro demais, né? Então assim, galera, esse garoto da gangue pode ser o Jason Todd desse universo, sim. Tem que lembrar que o Bruce deu uma boa olhada no rosto dele por muito tempo. Então ele tem a gravação do rosto daquele moleque com aquelas lentes high-tech dele, né? Ficou lá registrado. Se o Bruce quiser, ele pode pesquisar depois pra tentar encontrar esse garoto. Existe um mundo que esse garoto é o Jason Todd, quem sabe, né? E já pensou mais pra frente a gente perceber que aquele Jason Todd morreu, né? Depois virou o Capuz Vermelho. Pô, imagina o Capuz Vermelho no cinema, na adaptação do Matt Reeves. Seria maneiro demais. Se inscreve aqui agora, ativa o sininho e tamo junto, galera. Não para. Tem mais coisas chegando. Tem muita informação nova. Vou trazer pra vocês sequência de Batman. O que o Matt Reeves e o Robert Pattinson já estão prospectando pro futuro de The Batman. Vocês vão bolar. Tem coisa nova chegando. Então ativa o sininho e eu espero você no próximo vídeo. Obrigado de coração. Até a próxima. Fui!